Bom, já deu 20 horas. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos nos encontrarmos novamente. Essa é mais uma reunião de estudo da Associação Médica Espírita. A nossa tradicional reunião de quarta-feira, agora online, contando hoje com a presença de muitos rostos queridos. Nossa reunião de hoje vai ser facilitada pelo nosso companheiro José Roberto, que nos falará a receita da felicidade nos dias atuais. Para dar início, então, nós vamos fazer a nossa leitura preparatória. Vou compartilhar a tela do texto e vou pedir a nossa companheira Tereza Fafá para ler para nós. A receita da felicidade, Ney Lúcio, na psicografia de Chico Xavier. Jesus perguntou: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, anunciou: Mestre, suponho que atingiria suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela em contínuo movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperaram que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação. Mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura: Tadeu, se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como desejo que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Envolvidos, então, na energia dessa mensagem tão profunda, nós convidamos a todos para, numa postura de tranquilidade,
se conectar com Jesus, nosso benfeitor espiritual, nossos guias espirituais que nos envolvem e auxiliam. E nesse momento, unidos em sentimentos nobres, fraternos e em pensamentos com desejo sincero do bem, nós agradecermos a bênção da encarnação, agradecermos as oportunidades que nos são ofertadas pelo longo caminhar de nossa vida e que possamos aproveitá-las da melhor forma possível. E ainda nesse sentimento de paz e harmonia que ora nos envolve, que possamos envolver também os nossos familiares, aqueles que são vinculados afetivamente a nós, aos nossos governantes, a todos aqueles que têm a responsabilidade de gestão, sobretudo da gestão da saúde, neste momento tão desafiador. Derrama também, mestre amigo, vossas bênçãos salutares sobre todos aqueles que se encontram nos leitos de hospital, necessitando de tranquilidade, necessitando de refazimento físico e espiritual. Confiantes na vossa presença, mestre querido, na certeza que estarás sempre conosco, nós pedimos permissão para iniciar as atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então, é com alegria que nós passamos a palavra ao nosso amigo e presidente da associação, Dr. José Roberto, que, como já falei, repetindo para os que não estavam aqui, vai conversar conosco a respeito da receita da felicidade nos dias atuais. Dr. José Roberto, então, vai dizer como que ele vai preferir a dinâmica, se serão perguntas durante a apresentação ou após a apresentação. A gente pede que no momento da fala dele mantenham todos os microfones desligados para que o som do ambiente onde estejam não interfira no que ele está expondo. E depois, na hora das perguntas, vocês terão liberdade de abrir os microfones e se interagir, tá bem? Zé, muito obrigada pela sua participação hoje. A palavra, a sala é toda sua. Eu que agradeço a todos, a presença de todos. Boa noite, em nome da Associação Médico Espírita, né, do Estado do Espírito Santo. Nós vamos falar aí um período de 50 minutos a 1 hora, depois a gente vai abrir para perguntas. Tá? E vamos falar sobre a felicidade possível, né, nos dias atuais. Segundo a doutrina espírita, nós habitamos num mundo de provas e regenerações. Há 5 escalas de progressão desses mundos, né? Nós estamos, em termos evolutivos, na 2ª escala. A primeira é de mundos primitivos. E tem a 4ª escala, que é o de mundos felizes. Então, nós não nos encontramos ainda num mundo de felicidade, mas é possível ter felicidade neste momento, neste planeta. No capítulo 18 da Gênesis, é o capítulo final, alguns espíritos vêm falando sobre a transformação do planeta. E muito vem sendo dito também nas mensagens espíritas, né, no conhecimento espírita, sobre essa transformação, sobre esse mundo em transição. Mas essa transformação, segundo o livro Gênesis, né, escrito por Kardec, ela já vem acontecendo há muito tempo. E é marcada no século XVIII, quando surge o Iluminismo, onde aparecem grandes vultos, né, da história, da ciência, da filosofia, e principalmente no século XIX, quando emerge, né, o conhecimento dado pela doutrina dos espíritos. Segundo esse capítulo, os tempos são chegados desde aquela época. Então, essa transformação do planeta, ela vem progredindo paulatinamente. E essa progressão, ela tanto é física quanto moral.
a ciência, né, que veio se desenvolvendo do século XIX para cá, ela modificou, né, transformou o cenário planetário em termos físicos, né, dando mais conforto à população mundial, né, com as descobertas da ciência. E também a elevação moral, ela acompanha essa progressão física. Então, moralmente, a humanidade, ela progride também pelo desenvolvimento da inteligência, da moral, dos costumes. Nós vemos hoje que coisas que moralmente aceitáveis há alguns séculos ou décadas atrás, hoje não são admitidos mais, né? Nós vemos assim que, apesar de toda a violência social que a gente convive ainda, nós tivemos uma evolução muito grande, principalmente em relação à liberdade, a questão da liberdade da mulher, da própria saúde, como um todo, os conhecimentos da medicina, tudo isso foram evoluções que a humanidade conseguiu. E que nós, muitas vezes, pensamos que essa transformação ela vai ser abrupta, né? Tal ano vai ocorrer, o mundo vai se regenerar, todo mundo que ficar vai ser bom, que não ficar vai para outro planeta. Mas não é assim, isso já vem acontecendo. Tá? Há informações também que do século XXI para cá, todos os espíritos que estão nascendo, a grande maioria deles são espíritos já mais evoluídos, tanto intelectualmente quanto moralmente. E muitos ainda nascem com a oportunidade de terem a última chance, né, de manter-se no mundo em regeneração, que é o destino da Terra. Então, a Terra está destinada para ser um mundo de regeneração, onde nós não vamos ter tanto sofrimento, tantas dores, o bem vai predominar sobre o mal, mas ainda não será um mundo ainda totalmente feliz. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre, no mundo, né, de provas e expiação e possivelmente de regeneração próximo, como sermos felizes. Há alguma fórmula para a felicidade? Isso vem sendo buscado, né? Desde antes de Jesus já se fala, né? Essa questão de se obter a felicidade. Sócrates, já há 400 anos antes de Cristo, ele tinha uma definição muito boa sobre felicidade. Segundo ele, a felicidade é o bem da alma, que só pode ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. Então, ele usa a virtude, que o homem deve buscar a virtude e a justiça para ser feliz. É uma fórmula bastante atual e concernente com conhecimento espírita. Pesquisando na internet, nós temos um site que ele dá notas aos países em questão de felicidade. A última pesquisa foi em 2019, que é o relatório da felicidade mundial. Tá? Segundo esse relatório, tá, o país mais feliz é a Finlândia. Ela está em primeiro lugar. O Brasil está em 32º lugar. Em 2017, quer dizer, 2 anos atrás, o Brasil estava em 22º. Então, ele pulou 10 lugares para cima, quer dizer, para baixo, no ranking da felicidade. Esse ranking, ele avalia o quê? A renda das pessoas, né, do povo, de uma forma geral, a expectativa de vida, o suporte social, o grau de liberdade do povo, a generosidade e a corrupção. Então, o que isso significa para o Brasil, então? O que houve que jogou o país para um lugar mais além, né, da questão da felicidade? Talvez a questão da corrupção. Seria um dos pontos, né?
E isso indica o quê? Que as pessoas, por exemplo, que vivem na Finlândia, de uma forma geral, segundo esse ranking, são mais felizes do que aquela que vive no Sudão do Sul, na África, que é o último país. Eles avaliaram. Leste, Salvador, Aracaju, Maceió e Recife. Na capital. Eles avaliaram 156 países e esse país é o último lugar. Tá? Então, segundo essa pesquisa, quem nasce na Finlândia é bem mais provável ser feliz do que no Sudão do Sul, do que no Brasil, por exemplo. Tá? Mas são índices baseados em pesquisas. Mas como avaliar a felicidade num país como a Finlândia, Dinamarca, Noruega, que estão em primeiro lugar, são os países nórdicos, né? Se ainda a gente encontra, né, uma taxa alta de suicídio, de eutanásia, de aborto, né? Como, então, avaliar essa felicidade? Então, a gente pode avaliar a felicidade de acordo com o nosso viver, o nosso conhecimento, a nossa vivência como ser espiritual. Grande parte dessa sociedade, ela tem uma visão ainda hedonista, né, materialista das coisas. Então, felicidade, muitas vezes, é a condição de viver o conforto material, ter posses, né, ter poder, a própria beleza, né, são condições externas que a pessoa usa como índice de felicidade. Mas será que isso realmente, riqueza, estética, poder, fama, vai levar alguém a ser feliz? O que nós vemos hoje com essa pandemia, né? Que nós todos estamos vivenciando aí? Nós vemos que o mundo, de uma forma geral, em todos os países, ele vive um aumento, né, de sentimentos, de emoções negativas, como medo, ansiedade, insegurança, né, em relação ao desemprego, das perdas materiais, e um índice aumentado de violência, né, de depressão, de suicídio, mesmo em pessoas que têm essas condições todas, de riqueza, de poder, de beleza. Tá? Elas não conseguem enfrentar essa situação. Então, isso mostra que essas posses, isso não dá a ninguém a felicidade, realmente, né? Felicidade plena. E outra visão também é o não enfrentamento ao sofrimento e à dor. Hoje, grande parte da sociedade ela é educada para o prazer. Então, diante de uma fatalidade, de uma doença, de uma perda, de um acidente, o mundo daquela pessoa cai. Por quê? Ela passa do prazer para a dor e ela não consegue enfrentar essa situação. E aí vem a questão do suicídio, né, da eutanásia, nos países mais evoluídos, até que tem mais poder econômico e mais posses materiais. Nós temos em nosso cérebro uma área que se chama circuito de recompensa cerebral, que é o circuito do prazer, onde tem 3 localizações bem definidas no córtex pré-frontal e na área próxima ao tálamo, que são responsáveis, uma das responsáveis pela sensação de prazer, onde é liberada principalmente uma substância chamada dopamina. Tá? Então, quando você, por exemplo, come uma comida gostosa, um chocolate, um sorvete, você tem um prazer. Então, essa área é ativada. Quando você vê um filme legal que você gosta, também essa área é ativada. É um prazer que você tem. E, muitas vezes, a pessoa busca outros tipos de prazeres, né? Acentuando
muitas vezes, os prazeres naturais da vida, que a vida nos oferece, como a própria natureza, né? Você ter um animal de estimação dá prazer, um passeio num bosque, num parque, ver um litoral bonito como o nosso, tudo isso dá prazer para a gente. Mas as pessoas muitas vezes não, né, que têm essa vivência materialista, elas vão além disso, elas querem o prazer constante. E muitas vezes vão atrás de outras ferramentas, né, como as drogas. E as drogas também atuam nessa parte do cérebro, também provocando uma alta liberação de dopamina ou muitas vezes bloqueando a sua destruição e levando ao prazer. Há citações, por exemplo, que a cocaína, quando no início do seu uso, ela dá um prazer 400 vezes maior do que o ato sexual. Então, é muita coisa, né? Só que isso não se mantém, né? A pessoa, muitas vezes, ela vai cada vez mais precisando de um aumento maior das drogas e ter um prazer menor, até um certo ponto em que ela desenvolve a dependência, onde ela passa a usar a droga não pelo prazer mais, para evitar a síndrome de abstinência que a droga causa, que é a dor. Então, você vê que nada disso está associado com a felicidade realmente do ser, né? Uma outra questão, procura pela felicidade, é aquela felicidade projetada. Felicidade projetada para fora ou para o futuro. Por exemplo, na mensagem lida pela Ana, né, quando fala do Tadeu, ele faz toda aquela leitura para Jesus, esperando a felicidade dele nas atitudes dos outros. E Jesus, no final, dá uma resposta, né? Ele fala o seguinte: faça tudo o que você falou que o outro vai fazer para você pelo outro. Aí sim você vai encontrar a felicidade. Então, essa felicidade, ela não está fora, né? Segundo o filósofo grego Epícteto, ele falava, né, que para a gente não buscar a felicidade fora, mas sim dentro de você. Senão você nunca vai encontrar a felicidade. E a gente vê muitas vezes algumas frases, né? Quando eu me formar, tiver meu próprio negócio, um carrão na garagem, eu vou ser feliz. Né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Né? Ou mesmo fez isso, né? Já pensou assim também. Quando casar com alguém dos meus sonhos e constituir uma família, serei muito feliz. Quando me aposentar, meus filhos estiverem bem casados, vou fazer tudo o que gosto, curtir mais a vida e ser feliz. Eu estou quase nessa situação aí, tá? Só falta me aposentar totalmente. Né? Quando eu emagrecer, ganhar dinheiro e fazer a viagem dos meus sonhos ao lado da pessoa que amo, vou ser feliz. É comum a gente ouvir isso? Sim, é muito comum. Então, a pessoa fica projetando a felicidade para o futuro, esquecer. Ela pode ser vivenciada no presente. Né? Como a fé. A gente vai alimentando a nossa fé, aumentando a nossa fé. A felicidade também é a mesma coisa. A gente tem que aproveitar o momento atual, buscar dentro de nós a nossa satisfação pessoal, a nossa felicidade. No Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E os espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas ele pode abrandar os seus males e ser tão feliz quanto pode ser na Terra. Então, ele está falando que a felicidade realmente completa a gente não pode aqui, porque nós vivemos no mundo de prova e expiação, consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos,
das nossas vidas pretéritas, ainda a gente tem que viver neste mundo colhendo o que plantamos. Mas nós podemos ser felizes ainda, mesmo que incompletamente. Na questão 922, ele pergunta aos espíritos: há uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os espíritos respondem: a felicidade para a vida material é a posse do necessário. Olha só que interessante, né? A posse do necessário. E a felicidade para a vida moral é a consciência pura e a fé no futuro. Essa resposta é extraordinária, né? Então, vida material é posse do necessário. Será que nós vivemos realmente com o necessário? Ou muitas vezes a gente vai buscar coisas que não necessitamos e somos infelizes por isso. É aquela questão aquelas frases que eu falei, né? Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar um carro novo, um carro importado, uma casa e vou ser feliz. Então a gente está jogando, né, para coisas que muitas vezes não são importantes. Muitas vezes a gente já tem o necessário e a gente fica buscando, muitas vezes olhando o outro que o outro tem e querendo ter igual. E a gente esquece de ser feliz naquele momento. No Céu e Inferno, Kardec fala no capítulo 3, item 6. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Progresso intelectual e moral. Independentemente de lugar. Então, ele já quebra aquela questão do país que você nasceu, né? Você pode ser feliz em qualquer lugar. Depende do progresso que você realizou individualmente, seja intelectual e seja moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, os Espíritos falam que nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, quer dizer, a beleza, são condições essenciais da felicidade. Pode ser, mas pode atrapalhar também. Depende da visão daquele que a possui. Então, é importante a gente ter o conhecimento que, ao viver no mundo de provas e expiações, ninguém vai ser feliz sem passar momentos de dor. Tá? No mundo de provas e expiações. Não a gente está dizendo que a dor é necessária, mas a dor é consequência dos nossos atos passados. Segundo Carlos Drummond de Andrade, né, nosso grande poeta, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quer dizer, a dor a gente tem que passar. Agora, o sofrer, como a gente vai encarar a dor, vai depender de cada um. Tem vários exemplos de pessoas, né, com grandes dores, com doenças que causam processos dolorosos e que não mostram sofrimento. São exemplos para nós. Chico Xavier foi um deles. Chico Xavier tinha várias patologias do corpo, mas ele mostrava uma serenidade. Com certeza, posso dizer que era um ser feliz dentro das suas condições aqui na Terra. Voltando à questão da fórmula. Né? Há alguma outra fórmula assim, de felicidade? O Dr. Martin Seligman, no seu livro Felicidade Autêntica, o Martin Seligman é um psicólogo americano que ele foi um dos fundadores, talvez vamos dizer assim, o fundador da psicologia positiva. A psicologia positiva, diferente da psicologia tradicional, ela trabalha com sentimentos positivos, acessando, né, aspectos. Vai trabalhar com sentimentos positivos para ver, tentar obter felicidade. Tá? Assim,
Foi dessa forma que eu entendi. É claro que aqui a gente não vai discutir questão de psicologia, quem é certo, quem é errado, mas ele, nesse seu livro, Felicidade Autêntica, ele tem uma formulazinha, que é em inglês, né? H igual a S mais C mais V. H é happiness, né? Felicidade. Felicidade é igual. O S são os limites estabelecidos, que depois eu vou falar. O C são circunstâncias e o V é o voluntariado. Os limites estabelecidos são aquelas condições geralmente genéticas ou congênitas que a gente nasce, né, com elas. Isso está um pouco até quebrando um pouquinho com a epigenética, a gente pode mudar também esses limites, né? Mas assim, é o sexo que você vê, e também você pode mudar já hoje, né, de sexo. É a sua cor, né? A altura sua, os seus olhos, a sua cor da pele, tudo isso são limites estabelecidos. O país que você nasce, a família que você nasceu, são limites estabelecidos. Circunstâncias são aquelas circunstâncias da vida, geralmente sociais. A profissão que você escolhe, a família que você forma, o lugar onde você vai morar, a sua religião, se você tem ou não, se você é casado ou não. São escolhas que você tem, são circunstâncias da vida. E o V representa os fatores associados ao seu controle voluntário em termos de sentimentos e de ação. É quando você procura transformar, né, seus sentimentos negativos em sentimentos positivos, e isso leva você a atuar, a agir. Geralmente como voluntário mesmo, ajudando ao próximo. E ele fala que, por exemplo, que a pessoa que mora num país que tem condições sociais melhores, né, mais liberdade, como nós vimos na Finlândia, ela tem um índice maior de ter felicidade, né? Ela tem uma propensão maior de ser feliz. E se essa pessoa ainda ela for casada, ter uma religião, tá? E praticar o voluntariado, a propensão dela ser feliz ainda é muito maior, tá? Eu achei interessante essa abordagem, né, da psicologia positiva. Então, eu trouxe aqui para vocês. E a questão dos sentimentos, né? Quando a gente fala em sentimentos, quando a gente fala sentimentos negativos, sentimentos positivos. O sentimento, segundo a doutrina espírita, é um atributo do espírito. É uma evolução dos nossos instintos, quando ainda somos bastante animalizados, né, que nós temos instintos, depois nós vamos evoluindo com as sensações até chegarmos nos sentimentos. E estamos aqui para educá-los, quer dizer, transformar sentimentos negativos em positivos. O que são sentimentos negativos? Segundo a própria psicologia positiva, os sentimentos negativos são todos aqueles que nos afastam dos outros. Raiva, ódio, ciúme, inveja. Você vê que são sentimentos que afastam uma pessoa da outra. E sentimentos positivos são aqueles que nos atraem. Perdão, né, justiça, solidariedade, amor. Então, esses são sentimentos positivos. E nós estamos aqui no planeta, justamente, a nossa finalidade aqui é essa educação dos nossos sentimentos. Nós saímos da animalidade, dos instintos, passamos
pelas sensações e agora estamos nos sentimentos. Cada um no seu nível evolutivo. Quanto mais evoluído, mais agimos e pensamos com sentimentos positivos. E isso tem um grande poder de influenciação em nosso próprio organismo e no meio externo, como já foi falado aqui em palestras anteriores sobre a questão do pensamento e do sentimento. E quais são esses sentimentos principais, é claro que a gente não vai falar de todos, que devemos trabalhar para conseguir a nossa felicidade? Um dos principais, talvez o principal, é o perdão. Por quê? O perdão liberta. Na questão do perdão, nós temos o ofendido e o ofensor. Muitas vezes, alguém que se sente que é ofendido, também ele é ofensor. Mas vamos colocar didaticamente como o ofensor e o ofendido. O ofendido, geralmente, ele vai evoluir com mágoa daquela ofensa, seja qual for. Essa mágoa vai se transformar numa raiva. E se essa raiva mantida, ela vai gerar o quê? O ressentimento, que é a pessoa ressentir a emoção daquele sentimento no seu físico mesmo. E isso vai gerar doenças até no seu corpo físico. O ofensor, ele vai evoluir com a culpa de ter causado aquela ofensa, leva ao remorso. E o remorso, se mantido, ela vai levar também a um ressentimento. E esse ressentimento não deixa a pessoa crescer, não deixa ela se libertar. Ela fica preso a esse sentimento negativo, o que impede de ser feliz. Então, a pessoa que é ressentida, ela não é feliz. Vamos colocar uma imagem de uma pessoa subindo uma montanha, né, carregando uma pedra imensa nas costas, né, através de uma corda. Isso é a pessoa ressentida. Ela sobe um pouquinho, depois ela não aguenta, desce, a pedra escorrega ela para baixo, e ela fica sempre nessa vida, presa a essa pedra, que é o ressentimento. Então, uma das formas da gente procurar a nossa felicidade é nos libertarmos através do perdão, seja o auto-perdão daquele que ofendeu, seja o perdão àquele que nos ofendeu. O ressentimento, ele vai provocar uma série de alterações no nosso organismo, através da via do estresse. Então, o ressentimento é uma agressão ao nosso corpo físico. Quando você tem raiva de alguém, esse sentimento, ele é carreado pelos pensamentos até o nosso corpo físico, através da glândula pineal, que vai traduzir esses pensamentos negativos para o nosso corpo físico. Essas energias vão atuar no sistema límbico através do hipotálamo, gerando emoções, né? E essas emoções vão gerar alterações físicas. Vão produzir hormônios que, através da hipófise, vão atingir as nossas suprarrenais, que são glândulas que ficam situadas acima dos rins, que vão produzir corticoides, né, que são hormônios que vão diminuir a nossa imunidade. E o mesmo estímulo no sistema límbico, no hipotálamo, vai produzir, também vai estimular o nosso sistema nervoso simpático, através das mesmas glândulas suprarrenais,
produzindo adrenalina e noradrenalina, que são hormônios que vão causar alterações nos nossos vasos sanguíneos e vão levar a alterações físicas em praticamente todos os órgãos do corpo. Se nós mantivermos essas emoções que são produzidas por esse ressentimento, toda vez que nós pensarmos naquela pessoa, por exemplo, nós não perdoamos, a gente vai estar produzindo essas substâncias e agredindo ao nosso corpo físico. Então, além de não sermos felizes, seremos seres doentes. Um outro sentimento agora negativo que eu gostaria de dar destaque é a questão da inveja, tá? Que também impede muito a nossa felicidade. São Tomás de Aquino, ele tem uma definição muito interessante de inveja. Ele fala que inveja é a tristeza que se tem em relação às coisas boas do outro. Olha só que interessante. Então, a gente fica triste pelo que o outro tem, que obteve de bom. Então, a gente fica querendo ter aquilo e pensando mal do outro. Olha só, a gente fica sofrendo. Né? Então, a gente deve ser feliz com a felicidade alheia, pelo que o outro tem de bom. Isso é uma forma de caridade, o nosso pensamento também. E muitas vezes, a gente tem esse olhar superficial, né, de que o outro é feliz, que aquela família é feliz, mas muitas vezes não sabe o que está naquela profundidade daquela família. Né? Muitas vezes eles estão vivenciando uma dor que a gente não sabe o tamanho. Mas na aparência eles são felizes. Então a gente vê essa aparente felicidade, né? Mas no fundo a gente não pode ter essa certeza. Então Chico Xavier ele tem uma fala muito interessante quando ele fala que você nasceu numa família que precisava ter nascido. Você veste o corpo físico que você merece. E você mora onde certamente é o melhor local para você, de acordo com sua própria consciência. Então, a gente tem que se desapegar dessas coisas materiais e ver realmente o que é necessário para a nossa felicidade, o que é necessário realmente para a nossa vida. Né? E aí a gente lembra da simplicidade. E a gente tem que buscar ser simples. É claro que a gente tem que dar valor ao conforto material, que é importante, foi uma conquista, né, da sociedade. A gente tem que procurar ter o nosso conforto físico, mas não extrapolar muito disso. Aí eu lembro do extremo da simplicidade. Né? Não sei se vocês conhecem Diógenes de Sinope, que foi um filósofo grego, né? Ele, na sua época, ele mostrava grande sabedoria, grande conhecimento. Ele foi feito escravo, né? Uma época, e depois voltou para Atenas, onde ele vivia na rua. Segundo a história, ele vivia num tonel. E ele só tinha uma lamparina e um bastão. E essa lamparina ele procurava as pessoas que tinham virtudes, e ele não encontrava, né? Ele achava que ninguém tinha virtudes naquela época. E tem uma passagem, né, de Alexandre o Grande, quando vai visitar a Grécia, ele sabe da presença do Diógenes e ele vai atrás de Diógenes e pergunta o que o Diógenes quer que ele faria, tudo que ele quisesse por ele. E nesse momento, o Diógenes está na frente do tonel onde ele vive e o sol atrás dele. Então ele está atrapalhando que o sol bata na entrada do barril, do tonel, lá onde o Diógenes morava. E ele fala para Alexandre: Senhor, apenas não tire de mim o que não pode me dar. Quer dizer, para ele o sol era o mais necessário que qualquer outra riqueza, né? O sol, né? da vida, né? A luz. É claro que a gente não vai chegar a essa simplicidade extrema, nem precisa, né? O ser simples é ser natural e não buscar futilidades. Tá?
Um outro caminho, agora como um aspecto positivo, é a fé, que nós já falamos aqui sobre ela, né? A fé também é uma conquista diária, uma conquista individual, onde a gente passa a ter cada vez mais a certeza que nós estamos vivendo sob o império divino, o império da previdência divina, e que nada nos faltará se nós tivermos a serenidade, né? E essa certeza. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E isso nos dá uma condição para o enfrentamento, inclusive desses momentos de incerteza, né? De pandemia que vivemos. Quando a gente tem a fé verdadeira, a gente consegue passar por esses momentos com mais serenidade, com mais confiança e buscar a felicidade possível. Outro sentimento, eu acho importantíssimo, é a gratidão. Então a gente tem que ser grato sempre. Gratidão a Deus, gratidão aos companheiros que estão ao nosso redor, à nossa vida. Gratidão aos desafios que nos são impostos todos os dias, porque são com eles que a gente aprende e evolui. Então, não são as pessoas felizes, né, que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Então, você pode valorizar o pouco que lhe falta, né, ou muito que lhe possui. Você tem essa opção. Eu costumo, todo dia, né, de manhã, acordar. Eu tenho a felicidade de morar de frente para a praia, dessa praia maravilhosa, dessa cidade linda, que é Vila Velha, aqui, de ver através da janela, né, o tempo. Se estiver chovendo, eu agradeço. Se estiver sol, eu agradeço. Agradeço a Deus por ter me dado aquela oportunidade, mais um dia, ter confiado em mim por mais um dia, né, de encarnação, já me sintonizando, né, com o divino, para que eu possa me fortalecer e ter enfrentamento dos desafios do dia. Então, isso é muito importante, a gratidão. Uma outra, um importante aspecto também, que a gente muitas vezes não fala, né? É a questão do trabalho, né? Nós, neste mundo de prova e expiação, nós precisamos do trabalho, do ato, né, da ação, para evoluirmos também. Não só a questão, né, dos sentimentos, mas a gente tem que trabalhar. Então, aquelas pessoas que gostam do ócio, né, elas também não encontram a felicidade. É preciso a gente trabalhar, seja como voluntário ou na nossa própria profissão. Só que nosso trabalho, a gente pode ver de 3 maneiras: como um emprego, como uma carreira ou como uma missão. O que é isso? Vamos imaginar assim, que está sendo construído um grande edifício. Eu passo em frente a essa obra e vejo um trabalhador, né, com um carrinho levando tijolos. E aí eu pergunto a ele o que ele está fazendo ali. E ele me responde: você não está vendo que eu estou trabalhando? Responde mal-humorado, né, com má vontade. Bem, eu sigo em frente, vejo outro trabalhador com o mesmo carrinho carregando tijolos. E aí ele fala, eu pergunto a ele: o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui trabalhando, ganhando
o meu dinheiro para sustentar minha família. Sim, aí eu sigo em frente e no terceiro trabalhador, com aquele mesmo carrinho cheio de tijolos, eu pergunto: o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou aqui trabalhando para construir esse grande edifício que vai abrigar milhares de pessoas e eu estou fazendo o melhor possível para que aquelas pessoas vivam bem. Olha só. Então, são três situações. O primeiro trabalhador, ele está no emprego. O segundo trabalhador, ele está numa carreira. E o terceiro trabalhador está numa missão. Como é a nossa vida em relação ao trabalho? Será que nós estamos encarando como uma missão? Quando a gente encara como uma missão, a gente tem todo o potencial para ser feliz. E não esquecer também da vontade e ação que deve nos mover, né? Então não adianta a gente falar tudo isso sobre sentimento, perdão, fé, se no nosso dia a dia a gente não agir dessa maneira com os nossos semelhantes, com as nossas dificuldades do dia a dia, se nós não termos essa ação. Colocar em prática aquilo que aprendemos, principalmente com a doutrina espírita, né, que nos dá todas as ferramentas para isso. E, em último lugar, eu colocaria o tempo. O tempo é o maior remédio que nós temos. O tempo cura todas as feridas. E o que é o tempo, né? No mundo espiritual, no universo. Muitas vezes a gente reclama de uma doença ou de uma situação que perdura por alguns meses, alguns anos. Mas o que é isso no tempo, no infinito do tempo? E o tempo cura tudo. Se a gente tiver fé e esperar pelo tempo, ele vai curar tudo. Essa pandemia vai passar. Ela vai passar e vai deixar um registro bom. Ela vai causar mudanças benéficas na sociedade. Como causaram outras pandemias, guerras, que nos trouxeram também avanços na ciência, avanços morais, que foram importantes para nós. Acredito que este é um momento de enfrentamento, de reflexão e de buscarmos em nosso interior forças para atravessarmos essa situação. Conta-se que existia uma ilha onde todos os sentimentos moravam, desde a alegria, da tristeza, da sabedoria, até o amor. Todos moravam nessa ilha. Mas um dia, né, foi avisado aos moradores daquela ilha que ela iria afundar. Então, todos os sentimentos, eles se apressaram para sair da ilha. Então, todos tinham seus barcos, pegaram os seus barcos e partiram. Mas o amor, como amor, né, ficou. Porque ele queria ficar mais um pouco com a ilha. Ele não queria abandonar a ilha assim rapidamente. Então, a ilha foi afundando. Então, quando o amor estava quase se afogando, ele começou a pedir ajuda. No primeiro momento, passou o barco da riqueza, um lindo barco. E o amor disse: riqueza, leve-me com você. A riqueza falou: não posso.
Há muito ouro e prata no meu barco, não há lugar para você. Então, ele pediu ajuda à vaidade, que também passava atrás da riqueza. Vaidade, por favor, me ajude. Não posso te ajudar, amor. Você está todo molhado e poderá estragar meu barco novo. Então, o amor pediu ajuda à tristeza. Tristeza, leve-me com você. Ah, amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Também passou a alegria, mas a alegria estava tão alegre que nem ouviu o amor chamá-la. Então, desesperado, o amor começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz chamar: Vem, amor, eu levo você. Era um velhinho. O amor ficou tão feliz que esqueceu-se de perguntar o nome do velhinho. Chegando do outro lado da praia, ele perguntou à sabedoria: Sabedoria? Quem era aquele velhinho que me trouxe aqui? E a sabedoria respondeu: Era o tempo. O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? Porque só o tempo é capaz de entender o amor. Então, eu encerro a minha fala com um trecho do capítulo do livro Lições para a Felicidade, do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. É verdade que não se pode desfrutar de felicidade plena durante a jornada carnal. No entanto, por meio dos atos morais, cada pessoa pode atenuar as aflições que decorrem das experiências infelizes e originadas em suas existências transatas. Mediante a orquestração de pensamentos salutares, de leituras edificantes, de aprendizagem enobrecida, de convivência harmônica ao lado dos outros indivíduos, conseguirá programar o futuro feliz, libertando-se a pouco e pouco do pessimismo, das angústias e aflições, bem como das dificuldades que o desafiam, sabendo como administrá-las. Todo esse arsenal de instrumentação encontra-se na doutrina espírita, que atualiza o pensamento de Jesus conforme ele o prometera, abrindo espaços mentais e emocionais para novas conquistas e realizações libertadoras. Muito obrigado. Nós que agradecemos, foram tantas reflexões importantes. Tem material aí para muito o que pensar. E aí está aberto a considerações. O Raimundo já pediu a palavra. Fica à vontade aí, Raimundo. Não, eu só dei os parabéns. Isso foi umas palmas. Ah, Raimundo, desculpe, eu interpretei a mãozinha errada. Raimundo, você foi citado aí, hein, Raimundo? Não, mas eu não... Falou ele de citou, epigenética. eu sei. E ele falou mais ainda, falou muito mais. Mas vamos deixar para reflexão para os irmãos aí. As pessoas que desejarem também podem ativar seus vídeos. Ô, Ana, Ok. como ninguém começou, eu só gostaria de citar, o José falou sobre a evolução do ser, né? A evolução da mente e a evolução do corpo. E é assim, a gente vai sair dessa pandemia com alguma evolução até no corpo, acredito, né?
Mais o gordo. comportamento, né? Mais Oi? gordo também, né? Também, Evolução lateral também, né? também, Wilson. Mas veja bem, o que eu fico pensando, fazendo uma analogia, olha bem, o homem pré-histórico, né? O sensório, a índole, né? Os pensamentos, né? Então, todo o mental do homem pré-histórico era muito rudimentar, né? Era muito atrasado. E, em comparação, se nós pegarmos um crânio, apenas o crânio de um homem pré-histórico, nós vamos ver um cérebro, um terço do cérebro que nós temos hoje. Nós vamos ver uma mandíbula enorme, né? Então, você vê, né? Nós evoluímos mentalmente, na moral, e evoluímos o nosso corpo também, né? É uma coisa muito bonita. O José fez essa reflexão logo no início, né? E aquilo, né? A lindeza da coisa, né? É a gente poder evoluir, né? Evoluir conforme as nossas percepções e análise da vida, né? Então, o nosso ambiente interno e externo, eles nos promove a acordar o conhecimento, a acordar aquilo que o Cristo já falou: vós sois deuses. Você é capaz de se transformar. Você é capaz, dentro das informações que você tem e das interações que você faz consigo mesmo e com o outro e com o ambiente, você acende, liga, desliga, né? Vamos dizer, o Zé colocou dentro da epigenética, os genes, né? E aí vai, né? É essa a contribuição. Obrigado. Nós que agradecemos. Quer fazer alguma colocação, Zé Roberto? Depois o Wilson pediu a fala. Não, considerar Raimundo é muita responsabilidade. Eu acho que ele é o pai da epigenética aqui do Espírito Santo. Eu talvez algumas pessoas não conheçam o que é epigenética, né? Então, talvez, assim, dá uma... Eu posso, em pequenas palavras, né? Isso. Epigenética são as informações, tá, que estão acima do código genético. Então, vamos lá. Para nós espíritas, nós vamos aprofundar esse tema com o passar eu acho que de hoje em diante, né, o nosso momento, ele vai ser de intenso estudo em relação a isso. Mas marcações epigenéticas são as leis de causa e efeito. Vamos supor que eu tenha nesta encarnação sofrido uma agressão, eu promovi em mim uma agressão, tá? Eu não tinha nenhuma patologia pulmonar, mas eu fumei bastante, desenvolvi um câncer de pulmão, e como eu que promovi aquela energia do câncer de pulmão, eu sou responsável por aquela energia do câncer de pulmão. E o que eu faço no meu código genético, epigenético? Eu deixo uma marcação do câncer de pulmão, ok? A gente pode fazer isso, ver dentro da lei de causa e efeito, que eu fiz o quê? Eu produzi uma marcação também no meu perispírito. Eu vou ter que ressarcir aquela energia, tá? Então, quando eu vou para o mundo espiritual e volto para uma próxima encarnação, eu tenho o quê? O compromisso de ter que ressarcir essa energia. Então, eu venho com um mob que me possibilita, né, expressar um câncer de pulmão para cumprir a lei de causa e efeito. Só que, ao encarnar, eu escolho um pai e uma mãe que no código genético deles, e no código epigenético também, consta lá uma marcação de um câncer de pulmão.
Tá? Então, quer dizer, quando eu venho, estou lá grandinho, na minha idade de 45 anos, que de repente o câncer vai aparecer, aquela marcação EP, que está acima do código genético, né, que não modifica a sequência do DNA, mas simplesmente as marcações do DNA, chamada epigenoma, o que vai acontecer? Naquele momento, há um processo chamado metilação do DNA, né, ou também um outro processo, né, são as modificações de histonas, né, são terminologia da genética, e naquele momento, devido ao ambiente, devido às sensações de raiva, de orgulho, ou também de amor, né, são os fatores epigenéticos intrínsecos ou extrínsecos, o seu DNA, o seu epigenoma, ele se abre e permite que os genes daquele câncer se abrem e a pessoa tenha um câncer. Talvez ela tenha a informação de ter o câncer aos 45 anos, mas dependendo da sua reforma, né, vamos dizer, íntima, né, a reforma íntima, esse câncer que está programado para ser aos 45 anos, ele foi lá perto dos 80 anos. Ou ele foi nos 25 anos. Vai depender dos atenuantes, dos agravantes que você teve. Então, mais ou menos, é isso que Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, em 1958, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vem assim, ó, escancaradamente, explicando mais ou menos isso que eu estou falando. E hoje, essa nova forma de enxergar a genética nos mostra isso aí, a epigenética. Porque são marcações susceptíveis, olha bem a palavra, não é nem de potencialidade, é de suscetibilidade de ocorrer na dependência das interações que você vai ter nesse dia a dia. Então, quer dizer, se você não agir, a lei de causa e efeito vai te pegar, olho por olho, dente por dente. Se você fizer uma reforma íntima, vai ser diferente. Obrigada, Raimundo. A gente precisa progredir, que tem aí o Wilson. Karina, eu queria parabenizar o Zé aí, que ele fez acho que ele concentrou e conseguiu falar de quase todos os sentimentos positivos aí, de uma forma, em uma hora, e acho que passou uma mensagem muito bacana, né? E eu lembrei de uma frase do Eurípides Bassanufo, que ontem a gente fez um estudo do André Luiz. Se alguém assistiu, pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada, mas tem uma frase que ele colocou, que eu achei muito interessante, que praticamente resume o que o Zé falou, que o eixo central do Evangelho, a proposta central do Evangelho é nos trazer a felicidade. E para isso nós precisamos de dois elementos que são fundamentais, que é o amor e a esperança. Basicamente, o amor é o que você falou dos sentimentos positivos, né? Tudo aquilo que nos liga, né? Que nos aproxima, né? Todos esses sentimentos positivos derivativos do amor. E a esperança nada mais é do que você contar com o tempo, né? Com a certeza de que você vai ter um futuro melhor, né? Através do progresso que nós vamos fazendo. E depois ele coloca, na realidade, por que ele fala que a felicidade é o eixo central? Por causa de Jesus, o eixo central da proposta de Jesus são as bem-aventuranças, né? E as bem-aventuranças significa felicidade, né? Aventurança é felicidade, são as bonanças. Só que ele fala que isso tem um preço. Nós temos que pagar um preço, que você falou depois no final, quer dizer, praticamente essa frase resume tudo. O preço é você construir o reino dos céus dentro de você. E essa construção do reino dos céus é um trabalho, né? Como você colocou na lei do trabalho, que é importante, né? Essa vontade de nos melhorar, de nos aceitar, de fazer a reforma íntima. Então, essa frase de Eurípides, acho que resume tudo isso aí. A proposta central são as bem-aventuranças, o caminho é o amor e a esperança, e o preço é você construir esse reino dos céus dentro do seu coração, dentro de você mesmo.
E depois eu queria também fazer um comentário sobre... eu estava fazendo uma falazinha para o pessoal da cardiologia sobre espiritualidade. E tem uns trabalhos agora muito bacanas sobre perdão, né? Inclusive, ele fala do perdão, que reduz bastante a incidência de isquemia miocárdica, né? Agora, tem que ser o perdão não só de você trabalhar o ressentimento, você deixar de sentir mágoa do outro, mas você ter compaixão também pelo outro, você ter sentimentos bons para o outro também. Aí você consegue superar todas essas energias negativas. E depois ele coloca que, estatisticamente, quem tem maior satisfação na vida reduz a mortalidade em 12%. Isso é muita coisa. Só para se lembrar que essas medidas em cardiologia que a gente utiliza, por exemplo, angioplastia, cirurgia de revascularização, praticamente não consegue alterar a mortalidade. Você não muda em nada a mortalidade. A não ser em casos bastante selecionados, lesão triarterial com disfunção ventricular, ou seja, 90 e tantos por cento dessas angioplastias que nós estamos fazendo aí, o benefício é só sintomático. A pessoa que tem dor, isquemia, angina, você beneficia. Agora, a pessoa que tem lesão uniarterial, lesões que a gente vê aquela lesão lá e fica aquela ânsia de tratar, você não está melhorando a mortalidade dele, não está diminuindo a mortalidade, aumentando a sobrevida, você está trabalhando mais os sintomas. E aí você vê uma condição psicológica, emocional, que é a satisfação na vida, você consegue reduzir em 12% a mortalidade. Quem tem propósito na vida, você reduz a mortalidade em 17%. E o isolamento social e a solidão, você aumenta a mortalidade em 29%. Eu tenho todos esses trabalhos aqui, tudo de recente, 2017, 2016, do JAMA. Então, falando da importância, então, que o Zé falou da felicidade aí para a nossa sobrevida, né? Como não só no físico, né? Como o Raimundo falou, né? Espiritual, mas também na parte física nossa. Mas é isso que eu queria colocar. Obrigada, E Wilson. parabenizar o Zé aí, que muito bom. A Fátima pediu, depois a Tassiana. Fátima? Eu ia falar exatamente isso que o doutor Wilson falou. As palavras de Eurípides Barçanufo, a proposta de Jesus quando ele aqui teve, né? Era exatamente isso que está no livro Mereça Ser Feliz, né? Que o objetivo final da vinda de Jesus aqui foi traçar um roteiro para a felicidade, para a gente chegar até a felicidade. E a pedagogia que ele usou foi justamente mostrando o amor e a esperança, para a gente nunca perder, né? A esperança. E o preço que ele cobra é justamente que nessa caminhada a gente se renove, a gente construa mesmo, desabroche esse reino do céu que existe dentro de nós, né? Isso ele falou no livro Mereça Ser Feliz, né? Do Eurípides Barçanufo. Isso é muito interessante, porque justamente quando a gente se encontra nesse deserto, que é a solidão, a gente percebe que todo mundo é igual. É a lei de igualdade. Todo mundo vai adquirindo o quê com isso? A humildade, vendo que nós viemos do humus, da terra. Todo mundo veio da terra e a terra vai voltar. Então, isso faz nascer dentro da gente o sentimento de humildade, que somos todos iguais. E daí, sim, é o amor que começa a crescer e a visão da lei de igualdade. Desmanche um pouco do orgulho que hoje, né, faz com que haja tanta diferença entre nós, né? A pessoa percebe que ela é igual, está dentro de casa, como
todos os outros, passando o mesmo problema como os outros, né? E aí, por isso que eu acho que quando a gente retornar, não vai ser igual. É isso. Obrigada, Fátima. Zé Roberto, você queria fazer alguma colocação a respeito do que o Wilson? Eu vou ser bem rapidinha. Pode falar? Para Tassiano. Tassiano, pode falar. É rápido, assim, só duas considerações. Uma só para poder esclarecer, a fala do Wilson e da Fátima, não preciso falar mais nada, mas esse isolamento social que o Wilson falou não é o isolamento social que nós estamos vivenciando agora, né? Tá. É a falta de suporte social e um isolamento na vida. Só para esclarecer, Wilson, né? O quanto as relações afetivas são essenciais na nossa existência. E assim, e citar a importância, quando Zé Roberto fala da psicologia positiva, de que a ciência se volta hoje não só para estudar a doença, mas basicamente o que a psicologia positiva estuda são os fatores que propiciam as pessoas serem mais felizes, né? E aí o que elas têm de diferente das outras pessoas? E aí várias habilidades vão sendo estudadas, como a capacidade de perdoar, a capacidade de desenvolver a esperança, várias virtudes saem do cunho evangélico, que Jesus nos trouxe como roteiro, mas que a ciência, a medicina e a psicologia hoje validam cientificamente os ensinamentos de Jesus como efetivamente o roteiro para a nossa felicidade. Então, era a única consideração que eu queria fazer e agradecer ao Zé. Muito obrigada. Mais alguma consideração? Devolvo a palavra ao Zé Roberto para ele fazer suas considerações finais, senão já estamos com o nosso tempo estourado. Em relação ao que o Wilson falou, né? A questão da esperança, ela está contida na fé, né? A esperança é filha da fé, né? Então, ela não dá para falar em tudo, né? Mas quando você tem fé, você tem esperança, né? O amor é o corolário de tudo, né? É o final, né? De todos esses sentimentos é a busca do amor, né? Eu agradeço a Tassiana pela soma, né? Dessa questão de explicar, né? Um pouco sobre a questão da psicologia positiva em termos científicos, né? Que acho que é um avanço, né? A gente chegar nesse ponto de desvincular isso da religião. E a pessoa pode ser feliz sem ter uma religião também. Eu acho que a espiritualidade, ela independe da religião, né? A espiritualidade é uma busca também para a felicidade. Tá? Eu vi aí que a Giovana, né, da Campos, da nossa diretora de comunicação da Brasil, está aí. Tá? Um abraço, viu, Giovana? Se quiser aparecer para a gente, tá? Ti, cadê você? Aí. Tá ela. Tô aqui. Oi! Tô aqui, gente. Estamos aqui só escutando. Ó a camisa. A camisa, Que camisa gente. linda! Olha a camisa da Giovana, pessoal. Hoje foi sinal, vou participar da reunião, mas a caráter. Aqui, ó. Olha, você sabe que você deu uma boa ideia? Eu acho que vou vestir a camisa nas nossas reuniões. Senão, hoje eu vou participar a caráter. Por que não? Faz o videozinho, hein, pra gente. Com certeza, com certeza. Bom, Mas é gente... maravilhosa a sua apresentação. Eu adoro essa historinha do amor, uma historinha que a gente precisa levar nos nossos corações, né? As emoções positivas, como o Wilson falou, né? Propiciar uma longa saúde para todos nós. Então, adorei. Obrigado, tá? Pela presença, tá? Imagina. Ô Zé, vou dar uma ideia, bota um cartaz do Medinés para trás de você. Vai ficar legal, hein? A gente vai De falar nós. do Medinésio aqui. Bom, a gente agradece a presença de todos. Zé Roberto, você queria falar mais alguma coisa? Não. Você vai compartilhar alguma coisa no Medinés? Sim, vou falar isso agora. Então, com você a palavra. Obrigada. Convidamos a todos para retornarem às nossas reuniões. Segunda, o Grupo Ivone, terça, Capelania, e quarta, o Grupo de Estudos.
Ana, só uma... Na próxima quarta-feira, nós vamos ter a doutora Antônia Marilene, tá, do Distrito Federal, que é uma médica cardiologista, da Associação Médico Espírita de Brasília, que vai falar sobre angústia, ansiedade, raiva em tempo de pandemia, tá? Todos estão convidados. Olha, é imperdível, a doutora Antônia Marilene é uma pessoa encantadora, fala de uma forma muito doce, então, assim, esperamos tê-los todos aqui novamente. E fazer o nosso clássico convite, não poderia deixar de ser, para que vocês visitem a nossa página do Medinesp, medinesp2021.com.br. As inscrições se encontram abertas, é o maior congresso de saúde e espiritualidade do planeta. Os temas todos são temas de saúde, linkados, vinculados com a doutrina espírita. São reflexões importantes, imperdíveis, onde estarão presentes palestrantes de todo o Brasil. Então, é uma oportunidade da gente ver esses queridos num evento só. Porque quando nós fazemos os nossos eventos localmente, são eventos onde a gente não tem a oportunidade, muitas vezes, de trazê-los todos de uma vez, como a gente gostaria. Então, nós vamos contar com a presença de pelo menos 50 palestrantes. As inscrições se encontram abertas, você, de uma forma bem facilitada, vocês poderão ter todas essas informações no nosso site. Aguardamos que vocês todos estejam lá, que possam marcar sua presença nesse evento, que é um evento de todos nós, né? E aí eu gostaria de convidar para a nossa prece a nossa companheira Cristina. Você está aí, Cristina? Eu estou compartilhando aqui a tela, não dá para ver todo mundo. Então tá. Giovana, você continua aí, Giovana? Oi, faz um prece final para nós, Giovana. Faz favor. Claro. Antes de você começar, deixa o nosso abraço aí por Flávio, tá? Dou sim. Pode deixar. Bom, então, pessoal, é muito bom, né? A gente poder fazer uma reflexão na noite de hoje, sempre amparados pelo nosso mestre e guia Jesus, tendo toda a corrente médica ao nosso lado, inspirando nossas palavras, inspirando nossos atos e atitudes, e que a gente possa levar esses ensinamentos e todos os bons sentimentos imantados em nossos corações aos nossos familiares, aos nossos amigos e a todos aqueles que cruzarem nosso caminho. E sigamos juntos nessa lide de Jesus e do Dr. Bezerra. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem com Deus e que possamos nos encontrar novamente na nossa próxima reunião. Muita paz, muita tranquilidade e muita felicidade.